O presidente que o dito cujo ali, o Psolento, defende. Que é assim, ó, era assim, vivia, então, inclusive tem troca de ideias deles por telefone, né? Então, vamos dizer que seja de direita. E aqueles bandidos que morreram lá nesse confronto, se ele está falando que os outros são todos de direita, eu tenho a mais absoluta certeza, aqueles que morreram são todos de esquerda. Ou alguém aqui acredita que algum vagabundo daquele que morreu com um fuzil atirando em polícia vota no Bolsonaro? Lulista, vota em Pastor Henrique, vota em Talíria Petroni, vota nesse povo aí. Mas isso também não é uma crítica, isso é um fato que eu tenho constatado ao longo da minha trajetória. O crime organizado estava lá controlando aquele território e maltratando a vida daquele povo. Portanto, nunca foi sobre segurança pública. O atalho da bala não resolve o problema. Eu cito aqui uma frase muito inteligente e precisa do jornalista Sakamoto, quando ele diz: sede de vingança não sacia fome por justiça. Eu vou repetir. Sede de vingança não sacia fome por justiça. Uma coisa é combater o crime organizado, as facções e as milícias. Outra coisa é espetáculo de sangue para ganhar capital político e eleitoral em cima da reprodução da própria violência. Então, o governo Cláudio Castro, nos últimos anos, acumulou operações letais que não resolveram a questão grave e sensível da segurança pública no Rio de Janeiro. Essa é uma dimensão. Paralelamente, nós temos um rombo bilionário no caixa da Previdência dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. 1 bilhão. Quando Cláudio Castro pegou o dinheiro do Rio Previdência e investiu num banco que era piada no sistema financeiro, que era o Banco Master, já tendo o relatório do Tribunal de Contas do Estado alertando que esse não era um bom investimento. É dinheiro do professor aposentado, da enfermeira, do gari. Olha isso, pessoas simples, trabalhadoras, que se aposentaram, e o dinheiro que é para pagar essa aposentadoria foi colocado no Banco Master, já tendo o relatório técnico dizendo que não era para fazer isso. De um lado, patrocínio de morte, espetáculo de sangue. Do outro, uma fraude, pegando dinheiro de aposentado e jogando dentro de um banco, tendo já o alerta técnico de que não era para fazer isso. Agora vou pegar um terceiro elemento. Por que Cláudio Castro está inelegível e seria, obviamente, cassado? Outro desvio bilionário de instituições de educação para pagar cabos eleitorais, o escândalo eleitoral de 2022, usando CEPERJ e UERJ para pagar funcionários fantasmas que fariam a campanha de Cláudio Castro em 22. Então, olha só a mescla. Tem desde política da bala, espetáculo de sangue, produção de morte, com indicadores péssimos de segurança pública, por um lado. E, por outro, tem dinheiro de aposentado no escândalo do Banco Master e também dinheiro da educação sendo desviado para pagar funcionário fantasma para fazer abuso eleitoral e ganhar a eleição. Este é o governo Cláudio Castro. E dentro da lógica de segurança pública, inclusive essa política irracional da bala, do tiroteio, coloca os policiais, trabalhadores de uma profissão de risco, muitas vezes precarizados, mal remunerados, que precisavam, portanto, de melhores salários, mais equipamentos e mais formação. Sabe o que acontece? Esses policiais são colocados em operações ilógicas, irracionais, desnecessárias, ineficientes, lá na ponta, para matar e morrer. Matar e morrer. E os chefes desses policiais que comandam essas operações, dentro dos seus gabinetes, sabe o que fazem? Vão se candidatar às custas desse sangue
para promover a si mesmos. Essa é a lógica. Eu, inclusive, chamo a atenção. A lógica do tiroteio, tiro, porrada, bomba, tem que matar mesmo, além de ser antiética, além de ser ineficiente, ela também coloca os policiais numa situação permanente de um risco não planejado, de um risco desnecessário. E depois o que comanda é que ganha capital político e eleitoral em cima destes corpos e destes sangue. E o crime organizado está lá agora, na Penha e no Alemão. Nunca foi sobre segurança pública. Nunca foi sobre proteção da dignidade humana e do povo. Nunca foi sobre enfrentamento inteligente ao crime organizado. Portanto, é um governo que mata, um governo que rouba, um governo que desvia. E a pergunta que fica é: um Estado que age como bandido consegue enfrentar a bandidagem? Na minha opinião, não. O Estado do Rio de Janeiro hoje, numa condição tão precária, tão difícil, tão sucateada, isso tem assinatura. Isso tem uma série de governos que lucram com a morte e que se articulam, inclusive, ao crime organizado. E olha só que curioso, senhor presidente. Sempre que falam do Rio, se fala de maneira genérica, o Estado, o governo, e eu quero ter a coragem de denunciar que não só Cláudio Castro, enquanto personagem, eu quero fazer um debate sério e profundo. E vou dizer sim, a direita entregou o Rio ao caos e ao crime. É curioso, porque essa política da morte não é eficiente. E todos falam quanto a segurança pública no Rio permanece caótica. Mas a responsabilidade é de quem? Fiz um pequeno mapa aqui. Governador Cláudio Castro, de direita, aliado de Bolsonaro. Os secretários responsáveis pela segurança pública, seja área civil ou militar, indicados por ele, portanto, de direita. O presidente da Alerj, de direita. A maioria dos parlamentares da Alerj, de direita. Os políticos que estão sendo investigados por relação com crime organizado, de direita. Os políticos já condenados por relação com milícia, de direita. E a culpa é de quem? Da esquerda? Peço aí 30 segundos ou 1 minuto, presidente, só para a conclusão do meu raciocínio. Todos aqui falaram até sem pedir, sem base regimental, então peço um pouco isso. Inclusive, senhor presidente, Bacelar, que estava ali na cadeia sucessória de Castro, presidente da Alerj, sabe por que foi preso? Por obstruir investigações relacionadas ao Comando Vermelho. TH Joias, diretamente relacionada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Todos de direita. E ninguém fala nada. A direita entregou o Rio de Janeiro para o crime, para a milícia, para as facções, para o desvio, para o roubo, para a fraude. Isso tem assinatura de aliados de Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. O deputado que lhe antecedeu, ele falou em vários nomes, vários cargos, citando-os como de direita. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não sou do Rio de Janeiro e, para mim, algumas dessas pessoas, centrão. Mas, enfim, Sérgio Cabral, um dos maiores ladrões do Brasil, que afundou o Rio de Janeiro também, vivia assim com o presidente que o dito cujo ali, o Psolento, defende. E assim, era assim, vivia, então, inclusive tem troca de ideias deles por telefone, né? Então, vamos dizer que seja de direita. E aqueles bandidos que morreram lá nesse confronto, se ele está falando que os outros são todos de direita, eu tenho a mais absoluta certeza, aqueles que morreram são todos de esquerda. Ou alguém aqui acredita que algum vagabundo daquele que morreu com um fuzil atirando em polícia vota no Bolsonaro? Lulista, vota em Pastor Henrique, vota em Talíria Petroni, vota nesse povo aí. Mas isso também não é uma crítica, isso é um fato que eu tenho constatado ao longo da minha trajetória. Então é muito fácil falar que quem afundou